Voltamos com a notícia de frente e a fiscalização da Secretaria de Ordem Pública continua nesse momento de quarentena e tem se intensificado mais ainda com a reabertura do comércio e, consequentemente, com o toque de recolher adotado pela capital. As multas já começaram a ser aplicadas, mas a Sêmia Mauad vai contar para a gente. Sêmia. A fiscalização durante a pandemia atinge pessoas físicas e as multas já chegam a R$ 83 mil. Para falar sobre isso, eu converso agora, então, com o secretário de Ordem Pública do município, Leovaldo Salles. Secretário, como é que está, então, essa situação das fiscalizações neste momento de reabertura do comércio? Está tranquilo? Tem problemas? O que está acontecendo? Nós sentimos que as pessoas estão dispostas a obedecer, porém, encontramos alguma dúvida, né, na cabeça das pessoas com relação ao horário de fechamento, com relação ao horário de suspensão das atividades, né? Mas isso tudo foi sanado, todos compreenderam, né, os donos de estabelecimentos e as pessoas que nós abordamos, todas elas, com facilidade, entenderam e obedeceram às normativas. E quais são as principais irregularidades neste momento aí? É exatamente com relação ao horário de fechamento, né? O toque de recolher, ele prevê a partir das 22 horas, porém, o fechamento de bares, distribuidoras, casas de conveniência, é às 21 horas. Então, o pessoal entende que por essa confusão que foi causada no final de semana, onde houve uma abertura geral e indiscriminada, abrindo todo o comércio, todo o serviço não essencial, no imaginário dos proprietários de estabelecimento, eles entendiam que estavam abertos ainda, que podiam continuar o exercício das suas atividades sem restrição de horário. Porém, vem o toque de recolher e impõe essa obrigação do fechamento às 21 horas. Mas, com a presença da fiscalização em todas as regiões de Cuiabá, nós temos tido uma aceitação muito tranquila. Que tipo de denúncias a Secretaria aceita e como é que a pessoa, então, pode fazer essa denúncia? Nós temos duas fontes de recepção de denúncia. A primeira é durante o horário comercial e que funciona aqui na própria Secretaria de Ordem Pública, que é o nosso Disque Denúncia, né? O telefone é 3616-9614. E também temos um assento no CIOSP, na Central de Operações da Segurança Pública, que opera com o telefone 190. Esse telefone é a qualquer hora do dia ou da noite. Secretário, vamos reforçar a pena, então, para quem desrespeitar o decreto. O que pode acontecer com essa pessoa? A multa inicial é de R$ 609 para estabelecimento e para pessoa física. O enquadramento é o mesmo. Secretário, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco. É importante ressaltar, então, que o toque de recolher continua valendo e segue até o dia 12 de agosto, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Elton Júnior, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Sêmia? Lúcio, seu destaque. Bom, meu destaque é para falar de duas eleições, das eleições municipais, né, e da eleição para o Senado, com foco no DEM, né, no Democratas aí de Júlio, de Jaime Campos, de Mauro Mendes, de Eduardo Botelho. E aí a história é a seguinte, aí, tem essas conversas, né, atravessadas aí do pessoal de Várzea Grande, né, dos irmãos Campos, Júlio e Jaime Campos, com Emanuel Pinheiro, tentando trocar figurinha. Jaime Campos disse essa semana, olha, não tem como Emanuel Pinheiro ser candidato à reeleição em Cuiabá e o filho dele ser candidato lá em Várzea Grande, só que é o seguinte, as mentes brilhantes, né, que ficam ali no entorno do prefeito Emanuel Pinheiro, estão tentando, já convenceram ele, né, porque ele já andou dizendo para os aliados, olha, eu me elejo aqui em Cuiabá e o Emanuelzinho vence lá em Várzea Grande, mas vou voltar lá para o DEM, né? As dificuldades aí do Democratas. O secretário-chefe da Casa Civil, ele deu uma entrevista lá no programa Resumo do Dia essa semana, e aí ele disse o seguinte, que
a preferência do governador Mauro Mendes para encabeçar uma chapa na disputa pela Prefeitura de Cuiabá seria o suplente de senador Fábio Garcia, que é o primeiro suplente lá do senador Jaime Campos e que é o atual presidente do Democratas, né? O Fábio Garcia seria o preferido do Palácio Paiaguás, mas, pelas informações que a gente tem, Fábio Garcia já teria comunicado ao governador que não pretende sair candidato a prefeito aqui de Cuiabá. E aí surgiu dias atrás o nome de Eduardo Botelho, que poderia ser candidato à prefeitura de Cuiabá, mas aí ele falou, olha, eu só serei candidato a prefeito de Cuiabá se Emanuel Pinheiro não for candidato à reeleição. Aí de lá para cá veio o Mauro Mendes, falou, olha, esqueçam de mim, hein? Esqueçam de mim porque eu não subo em nenhum palanque e não participo de nenhuma composição onde esteja presente o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que ele há poucos dias chamou de malandro de carteirinha. E aí Eduardo Botelho tem ainda um outro problema para resolver. Não é só esse que envolve aí Emanuel Pinheiro e a resistência de Mauro Mendes. O outro problema é dentro de casa. Né? É dentro de casa. Né? A família de Eduardo Botelho não quer de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, que o presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, seja candidato a prefeito de Cuiabá. Isso, pelo que se comenta, muito em função dos interesses empresariais da família. Então, o Democratas aí, ao contrário de Jaime Campos lá em Várzea Grande, né, na prefeitura, né, uma cidade que é administrada pela esposa dele, que não tem candidato nenhum, não prepararam ninguém. O DEM aqui tem muita gente, mas com muitas dificuldades. Isso é em relação à eleição municipal aqui de Cuiabá. Antes de você entrar para o Senado, eu vou dar uma informação para complementar a sua. O DEM, a partir de ontem, porque assim, o Fábio quer ser candidato, mas tem dificuldades familiares. Porque ele está ajudando o sogro a administrar as empresas do sogro, aí a esposa não quer, então não resolveu ainda dentro de casa. Então, por isso, talvez o Fábio Garcia não seja candidato, embora queira. Talvez não seja candidato, embora queira. E eles passaram a ter um plano B, desde ontem. O Abílio botou no grupo dele, assim, o que vocês acham da gente conversar com Marcelo Bussic? Parece que o DEM pode investir na candidatura do Marcelo Bussic a prefeito de Cuiabá. Na hipótese do Fábio desistir. Acham que faria uma campanha bonita, elevada e tal, com o Marcelo Bussic, que, segundo eles, é um vereador muito preparado e, tecnicamente, é mesmo. Gilberto Figueiredo não mais. Não pode, Gilberto é inelegível. Gilberto, Mauro Carvalho fizeram uma besteira. Gilberto ele não, tá na pasta, porque está administrando a Covid. Agora, Mauro Carvalho, que era outra belíssima alternativa do grupo do Mauro Mendes, ele deixou de sair do governo. Quer dizer, jogaram politicamente errado, achando que a lei eleitoral ia mudar para beneficiar com uma liberação futura. Não beneficiou e eles estão inelegíveis. E sobre a questão do Senado, né? Sobre a questão do Senado, tem um movimento aí, liderado aí por setores empresariais que teriam procurado o Palácio Paiaguás para tentar ver se conseguem unificar essa eleição para o Senado, unificar sim, né? O grupo, né? Que compõe aí os aliados do governador Mauro Mendes, dizendo o seguinte, olha, era importante ter um candidato único, né? Os aliados terem apenas um candidato do grupo. Um problema já foi resolvido, né? O ex-governador Júlio Campos já admitiu publicamente aí que pode abrir mão aí da candidatura dele ao Senado da República. Aí restam, de um lado, Carlos Fávaro e Otaviano Pivetta. E a impressão que se tem é de que o Palácio Paiaguás quer investir na candidatura ao Senado de Carlos Fávaro, investir politicamente, né, bem entendido, na candidatura de Carlos Fávaro, que é
muito, mas muitíssimo ligado a Blairo Maggi e ao rei da soja, do algodão, que quer ser o rei do peixe, ao Eraí Maggi. É isso? Que tem problemas lá, está enfrentando problemas seríssimos com a Polícia Federal, né? Por conta de investigações aí em relação a Caixa 2 de campanha. Me parece que em relação à eleição lá do... Me parece não, em relação à eleição de Pedro Taques ao governo do Estado. Mas voltando para o Senado, a pergunta é a seguinte: e aí, como é que fica o vice-governador Otaviano Pivetta nessa história, que já avisou para todo mundo que é candidato ao Senado e que não pretende recuar? Aí o governo do Estado vai apoiar Carlos Fávaro, que exerce lá um mandato tampão, não se elegeu para o Senado, graças a um pedido do governador Mauro Mendes, ele assumiu interinamente o Senado da República naquela vaga de Selma Arruda. E eu pergunto, como é que fica Otaviano Pivetta? Pelo seguinte: em 2010, Mauro Mendes foi candidato ao governo, perdeu a eleição. Quem era o vice? Otaviano Pivetta. 2018, Mauro Mendes foi candidato ao governo, ganhou de Pedro Taques, se elegeu e hoje é o governador de Mato Grosso. E quem é o vice-governador? Otaviano Pivetta. Será que vão optar pela candidatura de Carlos Fávaro para rifar o Pivetta? Será que é isso? É o meu destaque. Certo. Vamos esperar, né? Ainda tem muita água aí. Não tem tanta água para rolar, mas temos um tempo. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.